Muito bem, pessoal, nesse desafio nós vamos rever algumas funções avançadas que vimos em sala de aula. Nós vamos rever, por exemplo, as funções procv, indireto, índice corresp, todas elas trabalhando aí de maneira conjunta em cada uma das etapas. Então, a primeira etapa que nós temos aqui é para que na planilha vendas a gente faça alguns ajustes. Olha só, nós precisamos criar nomes para cada uma dessas colunas para que, ao fornecer uma cidade aqui numa validação de dados que nós vamos fazer, na célula C3 a gente consiga achar o total vendido com base na cidade selecionada. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é dar nomes para cada uma dessas colunas com base nas suas cidades. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a primeira região, vamos vir aqui em Fórmulas, definir nome, e olha, está vendo que ele já pegou aqui como referência matutina? Então, já vamos aceitar. Vamos dizer que essa região vai se chamar Matutina. A próxima nós vamos selecionar, vamos ver em definir nomes, ele vai trazer São Gotardo, mas perceba uma coisa, ao trazer São Gotardo, ele colocou sublinhado, porque ele não aceita espaços entre duas palavras, São, espaço, Gotardo, que neste caso nós vamos ter um problema, porque depois nós, ao fazermos a validação, nós vamos digitar São Gotardo com espaço e não desse modo aqui. Então isso vai dar um problema, porque quando a gente jogar a função indireto, para ele procurar este nome aqui, não vai estar coincidente com este nome que nós vamos passar. Então, neste caso, nós vamos ter um pequeno problema, e não adianta, olha, se eu colocar aqui uma barra de espaço e pedir para ele criar o nome, ele não vai deixar, olha só, a sintaxe, né, não está correta. Verifique se o nome começa com uma letra ou sublinhado, não contém espaço ou algum caractere não permitido. Bom, o que eu vou dar como sugestão aqui? Eu vou dar um truquezinho. A gente vai vir aqui e nós vamos criar uma tabela de ajuda, né? Uma tabela que nós vamos usar só para nos dar este suporte. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar aqui, olha, o termo matutina. Aqui nós vamos colocar São Gotardo, ok? E aqui nós vamos colocar tiros. Aqui ele trouxe a formatação, porque ele está pegando dessa tabela, a gente pode vir aqui e consertar, tá? Não tem problema. E aqui, o que nós vamos passar para ele? Que matutina é matutina mesmo, e que São Gotardo é São Gotardo, com aquele nome que nós vamos dar aqui. E aqui nós vamos dar o nome de tiros para outra região. Aqui, olha só o truque. Nós vamos criar os nomes normalmente, então vamos ver aqui, vamos aproveitar aquele matutina que já estava criado, vamos selecionar esse, nós vamos definir o nome como São Gotardo mesmo, com o sublinhado, não tem problema, e vamos criar aqui a região de tiros, vamos definir o nome tiros. Muito bem, olha só. Eu tenho estas três regiões aqui criadas. E notem que São Gotardo não está coincidindo com São Gotardo aqui, com o espaço. A validação de dados agora, para a cidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos em dados, vamos fazer a validação de dados como uma lista. E qual é a minha lista? A minha lista, a fonte, né, é essa relação de cidades aqui, olha, de C5 até E5. Vamos dar OK, beleza. Se a gente clicar aqui, olha, tá vendo? É esse o ponto que eu falei, porque quando a gente passar para a função indireto, nós vamos passar São Gotardo com espaço, mas essa região se chama São Gotardo, com sublinhado. E aqui neste caso, então, o que a gente vai fazer? Olha, nós vamos, na função indireto, para ele fazer o total vendido, o que a gente faria? Igual soma do indireto, porque ele vai pegar a função indireto e vai transformar a cidade que está em C2 como um nome de região. Então, por exemplo, Matutina. Quando eu selecionar Matutina aqui, ele vai achar essa região Matutina. Só que quando eu pegar aqui São Gotardo, ele não vai achar essa região porque ela está aqui com o sublinhado. Vamos tentar fazer assim, olha. Vamos dar OK. Está vendo que ele trouxe um erro de referência? Mesmo que eu escolha Matutina, ele vai trazer, né? Deixa eu até formatar aqui para
o formato correto, sem casas decimais. Vamos ver se ele fez a soma certinho. Ó, ele fez aqui a soma certinho, ó, 42.937. Dá uma olhadinha aqui embaixo na barra de status, tá? Só que quando a gente pede para ele trazer São Gotardo, tá vendo que ele está dando um erro de referência? Esse erro de referência é do tipo, olha, eu estou procurando uma região chamada São Gotardo com espaço separando e não estou encontrando. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? Olha, nós vamos alterar a função indireto para que o indireto ele faça o seguinte, ele faça um procv, passando como argumento a célula C2, para que ele busque nessa matriz, ponto e vírgula, e retorne a coluna 2, fazendo uma busca exata, porque tem que ser idêntico. E eu fecho aqui o meu procv. Quando eu der Enter, olha lá que legal, agora ele trouxe, olha. Vamos ver aqui, ó, se eu pegar essa soma, 47.833, olha aqui embaixo, na barra de status, 47.833. E se eu pegar a soma de tiros, ele vai trazer o quê? Olha, 46.141, 46.141. Então, assim, na verdade, isso pode até não ser muito funcional, mas ajuda, né, em algumas situações onde vocês têm aí que fazer alguns ajustes na tabela para ficar bonitinho, né? E, na verdade, eu quis passar isso para vocês porque, mais do que o exemplo, é uma forma de raciocínio que vocês podem desenvolver, porque nem sempre o que vocês vão fazer é de uma maneira muito direta. Às vezes vocês vão ter que usar algum artifício intermediário para chegar naquele resultado que vocês querem, né? Então, neste caso aqui, olha, o nosso resuminho, né? Vamos só a título de curiosidade, tá? Vamos só fazer uma soma aqui, só para a gente fazer uma conferência. A ideia não seria ter a soma aqui na tabela, seria criar, né, essa consulta. Então, olha, 42.937, né? Então, o que eu quero dizer? Num dashboard ou em algo, né, em alguma tabela de consulta, de repente, essa consulta ela vai estar em outra planilha, né? E você não vai estar consultando a base de dados aqui, que até é muito simples, né? Mas se a gente fizer aqui o comparativo, ó, a gente vai ver que a soma ela está batendo certinho, tá? Funcionou muito bem, tá? Então, com base nisso, vocês podem corrigir. Mas eu vou deixar minha tabela assim, não. Você pode vir aqui, ó, e pode ocultar essas duas colunas, que vai ficar, né, melhorzinho. Tudo bem? Então, com isso, finalizamos a nossa primeira etapa. Na segunda, nós vamos trabalhar na planilha Vendas por Vendedores e, como diz o enunciado, ela é muito parecida com a etapa anterior, só que agora a gente quer saber o seguinte, ó, vamos descobrir quanto um determinado vendedor vendeu em um estado específico. Então, o que nós temos aqui? Olha, nós temos vários vendedores, nós temos aqui as vendas realizadas por cada um, né, desses vendedores nesses estados, Minas, São Paulo e Rio. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer que o estado será fornecido através de uma validação, o vendedor também será fornecido por uma validação de dados, por meio de lista, e aqui nós vamos ter que encontrar, olha, quando eu selecionar essa duplinha aqui, de estado vendedor, ele tem que achar quanto, né, que esse vendedor vendeu nesse estado, ou nesse, dependendo do que você seleciona, tá ok? Então, vamos ver aqui, olha. Então, para isso, crie um nome para cada tabela, e aqui não vai ser só uma coluna, nós vamos criar a tabela inteira. Fazer uma validação na célula C2 para aceitar os nomes dos estados. Na C3, fazer a validação com os vendedores. E na C4, fazer uma fórmula para buscar o vendedor na tabela selecionada, né, e retornar a venda. Então, vamos lá. Então, aqui na C2, super simples, olha, nós vamos fornecer os estados. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque para não gerar confusão. Por exemplo, se você vier aqui em dados, validação de dados, e pedir para ele selecionar, por exemplo, uma lista, aqui na fonte, lembra que quando a gente está digitando, olha, eu posso digitar aqui mg, ponto e vírgula, sp, ponto e vírgula,
RJ, porque é uma sequência de nomes, né? Então, olha só, ele vai trazer aqui para mim certinho, porque eu fiz uma entrada manual. Tome cuidado, porque não vai funcionar. Eu já tentei fazer isso lá atrás, tá? Não funcionou. Até poderia, né? Colocar um sinal de igual e eu vir buscando aqui, olha, eu quero fazer a validação como lista, né? Essa região, ponto e vírgula essa, ponto e vírgula essa. Ele não aceita, tá? Ele não vai deixar você fazer desse modo. Até seria algo, vamos dizer assim, né? Interessante, porque ficaria fácil de você pegar ali a sequência, mas ele não permite quando essa sequência ela tem espaços aqui, células no meio, né? Ela não é sequencial. Se fosse uma região sequencial, por exemplo, aqui, ó, igual essa região aqui, ele até deixaria, mas olha só, vai ficar esses buracos aqui, então não funciona, tá bom? Então é uma alternativa aí que vocês não vão conseguir utilizar. Então neste caso aqui, vamos voltar aqui na validação, a melhor maneira que a gente vai ter que fazer é colocar manualmente mesmo. Então mg, ponto e vírgula, sp, olha lá, detalhe, sem o sinal de igual, RJ. Muito bem. Então aqui fizemos a primeira validação. A outra, aí a gente já consegue. Por quê? Porque está dentro de uma sequência. Então eu venho aqui setinha para baixo, validação de dados, por lista. Qual é a fonte? Essa região aqui, olha. Eu tenho 3, né? Mas eu vou pegar a primeira que, por mim, já é suficiente. Vou dar OK. Aqui eu tenho a relação de nomes. Perfeito. Agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos pegar este vendedor e procurar a venda dele, mas a venda vai estar condicionada ao estado que eu vou selecionar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Olha só, para ele saber se ele vai procurar nessa tabela, nessa ou nessa, eu vou dar um nome para essas tabelas. Então, eu vou selecionar essa primeira tabela e o nome tem que ser coincidente com o estado que eu vou selecionar. Então, essa eu vou fazer mais rápido, eu vou fazer pela própria caixinha de nomes aqui. Eu seleciono essa tabela, primeira coluna, segunda coluna, então ele vai procurar o nome aqui e vai achar o valor aqui. Então, na caixa de nomes eu vou dizer que essa região se chama MG, vou dar Enter. Essa segunda eu vou dizer para ele que se chama SP, vou dar Enter. E nessa outra se chama RJ e vou dar Enter. Vamos ver? Nós temos aqui, olha, Minas, nós temos aqui Rio de Janeiro e nós temos aqui SP, tá? Esses outros nomes são daquela etapa anterior que nós fizemos a primeira etapa do exercício. Então, agora eu posso juntar aqui o PROC-V com o indireto. Porque, olha, vamos até fazer uma simulação já de cara. Ó. Eu quero, por exemplo, de São Paulo, quanto que o Jales vendeu. Então, eu seleciono aqui Jales. Ó, ele tem que vir nessa tabela, achar o Jales aqui na primeira coluna e trazer 6.816. Então, vamos lá. Igual, procure na vertical. O que ele deve procurar aqui? O nome do vendedor, ponto e vírgula, tá? Qual é a matriz tabela? A matriz tabela, poxa, e agora, hein? Eu não consigo passar MG ou SP ou RJ, dependendo do caso. Então, eu vou dizer para ele, ó, transforme em um nome de região, usando a função indireto, a célula C2. Se aqui for São Paulo, ele vai procurar nessa. Se for RJ, nessa. Se for MG, ele vai procurar nessa. Legal. Transformou aqui a função indireta, ele já sabe qual é a matriz, ponto e vírgula. Ao encontrar o nome, qual é o valor que ele deve encontrar? O valor que está na coluna 2. Então, eu vou colocar aqui, coluna 2, ponto e vírgula, 0, ok? E aí eu vou fechar o meu parênteses lá do meu PROC-V. Vamos ver? Olha só, 6.816 na lata. Quero ver quanto que o Jales vendeu no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver? 5.986. Ótimo. E no estado de Minas, estou com cidade na cabeça, do exercício anterior. Então, nós temos aqui, olha, 5.592. Ah, e se eu mudar aqui o vendedor para Andréia? 9.986, certo? E se eu olhar o Misael, 9.569, tudo dentro dessa tabela. E com isso, nós finalizamos aí a segunda etapa do nosso desafio. Vamos para a terceira.
Na terceira, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a planilha venda por cliente. E aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma validação, viu que eu sempre procuro trabalhar com validações de dados para tornar as escolhas mais dinâmicas e você não ter que ficar redigitando toda hora. Então, aqui neste caso, nós vamos criar uma validação de dados na célula C2. Vamos entender primeiro aqui a tabela, né? O que nós temos aqui? Olha, nós temos a seguinte situação. Nós vamos selecionar o nome do cliente e vamos descobrir qual é o vendedor que atende este cliente e qual foi a venda realizada e o lucro realizado. Qual é o detalhe aqui? Nós vamos usar o índice CORRESP, porque o que a gente quer procurar, que nós estamos procurando, né, vai ser o nome do cliente. Só que o vendedor, por exemplo, olha, ele está do lado esquerdo. Então, eu não posso passar o nome do cliente e fazer um PROC-V. De novo, né, como vimos em aula. Eu poderia jogar essa coluna para cá. Tá, tudo bem, poderia. Mas nesse caso não vai poder. Tá? É uma simulação que a gente vai fazer porque existem situações que você não vai poder fazer isso. Neste caso, nós vamos ter que usar o quê? O índice junto com o CORRESP. Então, primeira coisa que nós vamos fazer aqui, olha, vamos fazer uma validação de dados, onde então, nesta célula, nós vamos aceitar apenas os valores que estiverem nessa lista aqui, olha, com o nome dos clientes, de C8 até C13. Perfeito? Já temos aqui a nossa listinha pronta. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos descobrir o vendedor. Com base nesse cliente, onde é que está o vendedor? Qual é o vendedor que atende ele? Então, né, continuando aqui nas instruções, vamos usar o índice CORRESP para encontrar na coluna B o vendedor correspondente à coluna C, ou a célula C2, o que estiver selecionado aqui na C2. Então, a gente vai procurar aqui o que estiver aqui e vamos encontrar o vendedor. Vamos lá, então. Vamos deixar até um já selecionado aqui, por exemplo, o Jabuti Peças. E aqui no vendedor, então, nós vamos fazer o índice CORRESP. Primeiro, eu vou explicar o lance do índice. No índice, você passa uma posição e ele encontra um valor. Por exemplo, olha, se eu colocar aqui índice, o que ele pede aqui? Primeiro, a matriz. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, essa matriz, com o nome dos clientes. E eu quero dizer o seguinte, olha, qual é o valor que está na posição 4? É o Misael. Vamos ver, olha, porque nessa região, 1, 2, 3, 4 é o Misael. Então, para eu encontrar o Misael aqui, eu preciso saber o índice. Tá, só que eu não vou ficar digitando, né? Vai lá e procura na posição. Não, eu tenho que descobrir isso automático. E como é que eu vou descobrir isso automático? Eu vou descobrir passando para ele uma informação. Então, para isso, a referência vai ser, olha, o Misael atende a molas salto alto. Então, eu vou até já fazer aqui, olha, vou selecionar a mola salto alto. Então, o que eu vou procurar aqui? Em que posição nessa matriz, e aí as matrizes têm que ser coincidentes em termos de tamanho, né? Porque a posição 1 tem que corresponder à posição 1 dessa, a posição 2 dessa matriz tem que corresponder à posição 2 dessa matriz. Eu vou usar o CORRESP. Então, seria mais ou menos se eu perguntasse assim, olha, seguinte, este valor aqui, mola salto alto, ponto e vírgula, nesta matriz de clientes, ela está em que posição? Então, eu vou colocar aqui ponto e vírgula e dizer para ele que a correspondência tem que ser exata, ou seja, esse nome aqui tem que bater com o nome que estiver aqui. Quando eu der Enter, eu vou encontrar a posição número 4. A molas salto alto está na posição 4. E com essa posição, eu posso encontrar aqui, então, essa posição da outra matriz, que é a matriz do vendedor. Só que isso aqui eu fiz separado. O que eu vou fazer aqui na minha função, ou na minha forma? Eu vou juntar tudo. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, encontre, eu vou fazer passo a passo, tá? Encontre este valor, ponto e vírgula, nesta matriz e me traga a posição em que ele está. Olha lá, ele trouxe a posição número 4. Foi esse primeiro passo que nós fizemos aqui. Muito bem, agora que eu sei a posição, eu vou usar aqui o índice antes, olha. Agora faz o seguinte, encontre nesta matriz, ponto e vírgula, o valor que você encontrou no CORRESP, como sendo a posição que ele deve encontrar, e aí a gente vem aqui no final, fecha parênteses, dá Enter, e com isso ele encontrou. Olha só, o cliente molas salto alto tem como vendedor o Misael. Se eu mudo aqui para canário agrícola, ele encontrou
a Bárbara, por exemplo. E agora vai uma dica. Uma vez que eu encontrei, usando o índice Corresp, o nome do vendedor com base no cliente, eu posso usar também para encontrar com base no cliente o valor da venda e o valor do lucro. Eu não preciso redigitar a minha fórmula. Eu posso simplesmente fazer o quê? Eu venho aqui, seleciono a fórmula na barra de fórmulas, dou um Ctrl C, dou ESC, venho aqui nas duas linhas de baixo, olha, na barra de fórmulas eu vou dar um Ctrl V, vou dar Enter, e na linha de baixo vou dar outro Ctrl V. Note que ele está me trazendo os mesmos valores. O que eu vou fazer agora? Nessa função eu vou editar. Onde está B8, eu vou colocar D8, porque agora eu quero que ele me traga dessa matriz das vendas. Então, onde está B8, eu vou colocar D8. E onde está B13, eu vou colocar D13. Olha que ele mudou aqui e automaticamente encontrou para nós 5.400. E eu vou fazer a mesma coisa na fórmula de baixo, só que mais um macetinho. Olha. Ao invés de eu alterar aqui, eu simplesmente vou pegar pela minha bordinha aqui, olha, da região, vou clicar e arrastar para cá. Ele automaticamente mudou aqui para E8 e E13. Quando der Enter, ele também trouxe 540. Então, olha, vamos pegar um outro cliente. Super Vende Bem. O vendedor é o Marcelo, a venda foi de 6.900 e aqui nós tivemos um lucro de 690, tá bom? Eu vou apagar aqui. Poderia fazer essa busca da venda e do lucro pelo PROC-V? Poderia normalmente, porque eles estão à direita da coluna do cliente, tá? Daria certinho. E com isso, então, nós vimos a correção das 3 etapas. Vimos uma revisão do PROC-V, do índice Corresp e do indireto. Nós ficamos por aqui e nos vemos, então, no próximo desafio. Até lá, tchau, tchau!